Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais este podcast Inspirando para Vencer, sempre trazendo para você histórias de superação e inspiração para animar a sua vida. Hoje do meu lado, a amiga Lígia Maria, a vovó Lígia dos Pequenos Artesãos. Olá, Lígia! Olá, olá você que está aí, já estava esperando essa nossa entrevista que nós vamos fazer hoje, vai ser muito importante para você, para todos ouvintes, tá bom? A gente fez com muito carinho, ok? Verdade. Convidado especial da Lígia, né, Lígia? Ah, isso, vamos falar, né? Hoje vai ser um bate-papo maravilhoso. Temos aqui o nosso convidado, o jovem de 45 anos. Gente, 45 anos é jovem, sim. Obrigado pelo jovem, né? Isso, Jefferson Pedroso, que tem aqui algo muito interessante para edificar a sua vida. Se eu fosse você que está agora aqui, prestando atenção, chame a mamãe, chame a titia, liga lá para o seu amigo que está precisando de palavras para edificar a sua vida. Principalmente, eu quero falar que o assunto hoje desse bate-papo vai ser sobre superação das drogas, né, que o mundo tem de graça para todo mundo. E eu creio que muitas pessoas que estão ouvindo agora, né, você que está aí ouvindo, pode ter alguém, amigo, parente, filho, pai, não sei, aprisionado, né, nas drogas. Então, vamos ouvir então o que Deus vai estar comunicando para vocês, para todos nós, através da fala desse bate-papo com o nosso jovem Jefferson Pedroso, ok? Fique atento aí, dá uma ligadinha, a gente já volta. É isso aí, Lígia. Você que ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo, vai compartilhando, deixa seu like. O Jefferson vem compartilhar com a gente hoje a sua história de superação, contar um pouco do que ele passou na vida desde a infância. A história dele é longa, já começa bem cedo, né, Jefferson? Olá, Jefferson, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, né, da Lígia Maria, Cláudio, obrigado pela presença nesse lugar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, a Rose Kelly. Kelly está ali no cantinho. Bênção de Deus. Também trago aqui um abraço dos meus pastores, né? Pastor Marco e pastora Sara Pavese. E estamos aqui para somar e com certeza testemunhar daquilo que Deus tem poder para fazer. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão aprisionadas, achando que não tem solução. Às vezes é um filho, um marido, um irmão que está nas drogas, que está em qualquer tipo de vício. Sim. Porque o vício, independente seja da droga, do álcool, da prostituição, da pornografia, ele é algo que aprisiona, que acorrenta a pessoa, que leva ela ao cativeiro, e existe um Deus que pode libertar. Isso. E é sobre isso que nós queremos falar hoje aqui. Então, e podemos então começar? Vamos lá. Isso, vamos lá, porque está todo mundo na expectativa, Acho que né? curiosa aí nas telinhas. Isso. Assim, Jefferson, é claro que o tempo também não é, né? É um tempo curto aqui nesse bate-papo, mas você poderia, assim, falar para nós, para as pessoas que estão ouvindo também, né? A sua jornada de vida um pouquinho antes, né? De ter se envolvido com drogas e depois contar o que aconteceu antes das drogas, né? E depois das drogas a gente vai conversando para você testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. É assim, Lígia, eu comecei a usar drogas com 11 anos de idade. Gente, a idade das crianças do meu projeto. 11 anos de idade. Nossa. Então não existiu aquele antes das drogas para mim. O que existiu antes das drogas foi o quê? Nós tínhamos uma família estabilizada, uma família cristã. E quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, o meu pai, né, se separou da minha mãe. Nós somos em 5 irmãos. Éramos 7, 2 faleceram, né, infelizmente. E 5 homens ficaram dentro de casa. Então a mãe tinha que trabalhar, e o pai também, e nós ficávamos em casa, desestruturado. Eu nasci e me criei em Joinville, no bairro Itaú, um dos bairros que, nesse tempo, quando eu tinha 11 anos de idade, era um bairro muito perigoso. Foi até um bom tempo atrás, foi um bairro assim, com muita criminalidade, onde ali nasceu muitas gangues, nasceu o Diabo Loiro, que nós fazíamos parte, que era uma gangue muito grande que tinha na época.
E assim, antes das drogas, eu me lembro de poucas coisas assim, da infância? Da infância, porque a gente brincava muito, tinha aquele negócio de brincar, tinha aquele negócio de... Mas eu não tenho assim uma história para te contar a respeito da minha infância. Na tua escola, na escola onde você estudou? Sempre rebelde. Sim. Sempre rebelde, sempre rebelde. O que você diz rebelde, assim? Como é que você diz rebelde? Porque você... É assim, na verdade, a nossa criação, ela foi uma criação... Nosso pai, ele era muito rude. Era muito rude. Então nós não tínhamos assim aquele amor, aquele carinho dentro de casa. Não tinha uma casa estruturada. Apesar de eles serem cristãos, meu pai e minha mãe... Você conhece a minha mãe, eles louvavam na igreja, cantavam e faziam a obra de Deus, porém o convívio dentro de casa não era harmonioso, não tinha aquela convivência, não tinha aquela educação. O nosso pai não fazia questão que a gente estudasse. Meu pai, ele trabalhava como pedreiro, e eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, ele me tirou da escola para ir trabalhar com ele de servente de pedreiro, para vocês terem uma ideia. Sim. Então, aí eu saía do trabalho com ele, trabalhava com ele o dia todo, e saía do trabalho, ia pro bar e ficava no bar com ele ficava bebendo até 11, meia-noite, e eu ficava ali junto com ele. Então não é que eu estou culpando meu pai por aquilo que aconteceu, lógico que tudo é uma semeadura. Sim. Assim como o meu pai gerou uma herança física para mim, ele também gerou uma herança espiritual. Porque tudo aquilo que nós semeamos, ele se torna uma herança. Sim. Então se tornou uma herança para a minha vida. Eu vi o meu pai bebendo, automaticamente eu também comecei a beber. Uma criança é uma terra fértil, né, Jefferson? Sim, é como uma esponja. Uma esponja. Ele vai absorvendo tudo aquilo que ele tem dentro de casa. Ela absorve, exatamente. E aí foi isso que aconteceu. E um fato que aconteceu na minha vida, que desencadeou também algo assim muito terrível, que foi algo que eu guardei, Lígia, até os 43 anos de idade. Com 9 anos eu fui abusado sexualmente pelo meu primo. Sim. E eu falo isso hoje sem problema nenhum, porque Deus, ele é um Deus perdoador. E quando a gente perdoa, nós somos livres desse sentimento. Sim. Eu acredito que tem muitas pessoas hoje que estão vivendo nesse cativeiro também. Pessoas que foram abusadas, pessoas que receberam, apanharam dos pais e levam isso dentro de si de uma forma que, na verdade, elas estão aprisionadas na alma. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Alma, sede dos sentimentos, onde nós sentimos, temos prazer. Sim. E muitas vezes as pessoas não são felizes, por quê? Porque lá dentro da sua alma estão presas, estão cativas. E eu vivi muito tempo cativo com isso. E eu tinha medo de falar sobre isso, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Mas você entendia que havia isso dentro de você, ou você achava que já estava livre, já estava curado? Eu maquiava isso fazendo... Quando eu não me entreguei para Deus... de que forma eu maquiava isso? Eu sendo mal. Eu era o cara da briga, eu gostava de brigar, a gente se juntava. E existia dentro de você uma revolta. Uma ira, a nossa família inteira. Sim. A nossa família inteira, nós éramos pessoas de briga, de guerra, de pegar e o cara tá atirando e você correr para cima da bala. Meu Deus. Era assim. Sim. Deus nos livrou da morte muitas vezes mesmo. Então você não teve uma infância saudável, de brincadeiras? A brincadeira, sim, naquele tempo a gente brincava. Hoje que as crianças não brincam. Isso, concordo. Naquele tempo a gente brincava de bola. Mesmo porque eu comecei... Tinha os momentos de alegria, então. Sim, não, a gente brincava muito. Porque assim, a droga, ela chegou na minha vida, quando eu tinha 11 anos, eu comecei tomando remédio com um vizinho meu. Tomava diazepam, artânio, e a gente misturava aquilo com álcool e ficava dentro de um quarto ouvindo Led Zeppelin e chapando e assim, vendo um monte tendo visão e coisa, e eu achava aquilo legal. Sim. Depois eu conheci a maconha, e a maconha também era legal. Porque a pessoa que vem e diz pra você assim, o mundo não tem nada pra te oferecer. Se a droga não te desse um efeito bom, não te trouxesse uma sensação boa, não tinha tanta gente usando droga. É verdade. É um engano. Um engano, como é que funciona? É um prazer. Sim, ela é assim. Ela funciona assim, ela te dá um alívio da sua dor, ela tira aquela dor que você está sentindo, ela faz você esquecer aquilo que você viveu. Sim. Só que o que acontece? Ela é boa, o efeito dela é bom, só que a consequência, aonde ela te leva, é destruidor. A mesma coisa como o álcool. O álcool, quem é que tomando uma cerveja ou outro tipo de bebida mais forte, no momento ela é o quê? Ela é prazerosa, mas aí
como diz a palavra de Deus, que um abismo leva ao outro abismo. Você vai mais um copo, você se encharca dela. Hoje você bebe, amanhã você bebe e vai. Então é isso. Hoje, é prazerosa, mas leva você a aquele negócio, é desgraça mesmo, né? Para começar, um copo já sacia, mas depois uma garrafa já não sacia mais e vai indo, né? Vai indo. Essa questão assim, de um abismo chama outro abismo. Sim. É tanto uma realidade isso, porque eu comecei com a maconha, de repente a maconha já não me satisfazia mais. Aí nós bebíamos. Nós tínhamos, na nossa rua ali tinha um bar e nós se juntávamos tudo ali, aquela gangue. Então nós chegava ali sexta-feira e virava 2, 3 dias ali, direto, bebendo. Sem trabalhar, sem estudar, sem nada. Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Só vivia para guerra e para droga. E assim, aí eu conheci a maconha, depois a cocaína, até que eu conheci o crack com 17 anos de idade. Aí foi a minha destruição, porque além do crack não tem mais nada. O crack ele te leva realmente ao fundo do poço. Ele te leva a uma destruição, porque ela é uma droga, ela mais forte, ela é uma droga mesmo. Ela é a droga hoje no Brasil, ela é a droga mais forte que tem. Sim. E é a que vicia mais rápido. Uma pessoa que ela usa o crack, ela se vicia no primeiro trago. Dificilmente a pessoa que usa o crack pela primeira vez, ele não vai usar a segunda. Certo. Dificilmente. E o que acontece? O crack, ele é uma droga barata, extremamente barato, você consegue comprar o crack por R$5 aí na rua. Meu Deus. Só que ele é uma droga que você usa e ela te dá um efeito de 3, 4, 5 minutos. E acabou aquele efeito, eu preciso de mais. É ela tão bom droga, que eu quero ficar naquela vibe. Sim, a droga ela é barata, porém ela precisa ser reposta a todo momento. Sim. Aí é onde a pessoa ela vai gastando tudo aquilo que tem. E por isso que ela fica o dia inteiro na rua e ela fica a noite inteira também? Lígia, eu cheguei a ficar 14 dias acordado usando droga. 14 dias sem dormir, no meio do mato usando drogas. E eu quero dentro do que você acabou de falar, eu pergunto para você, assim, você lembra, né, porque hoje você está liberto, você lembra qual foi, assim, o momento mais difícil, né, como usuário de droga? Qual foi o momento, assim, que tu lembra, aquilo ali foi muito difícil, que você poderia passar para a gente? Sim, para mim falar sobre esse momento difícil, sim, porque esse momento difícil foi o último que eu passei. Primeiro eu tenho que falar da primeira parada que eu tive. Sim. Parada como? Que eu parei com a droga. Ah, sim. Porque quando eu tinha 19 para 20 anos, eu estava numa situação aqui já lastimável. Então, andava com pessoas que aí já não era mais briga só. Teve um tempo ali no Itaú que existia muito assassinato. E eu andava com essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu pensei comigo assim, eu vou embora porque eu preciso sair daqui, porque senão o negócio vai ficar ruim para mim. Você poderia ser morto. Eu poderia ser morto, poderia ser preso, poderia acontecer uma desgraça, e eu falei, não, eu resolvi fugir. Foi como se eu tivesse fugido. E eu fui para o Paraná. No Paraná, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, eu casei com ela, pessoa da igreja, e eu fiquei casado durante 15 anos com ela. E durante esses 15 anos, eu não usei droga. Eu fiquei 19 anos parado sem usar nada. Mas você parou porque você encontrou essa pessoa? Não, eu parei. O que aconteceu? Foi assim, eu conhecia Jesus de ouvir falar, igual Jó 42:5. Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu conhecia Deus porque a minha avó era crente, porque a minha mãe era crente, porque a gente ia na igreja de vez em quando, mas eu nunca tive um contato com Deus. E quando eu fui para o Paraná, eu fui para me libertar das drogas. Só que quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar numa empresa e eu me afundei ainda mais. Conheci pessoas piores do que as pessoas que eu andava aqui. Eu nunca tinha sido preso aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina. Eu fui ser preso lá no Paraná. Fiquei 10 dias no presídio lá, e eu orava a Deus dizendo, Deus me tira, me liberta desse lugar aqui. E quando Deus me tirou, eu peguei e falei assim, não, eu vim pra cá pra mudar de vida, então eu vou mudar. E eu comecei a frequentar a igreja. Foi aí que eu conheci essa pessoa, e a gente começou a ter uma convivência, começou a orar, começou a buscar, começou a clamar. Só que mesmo assim eu ainda continuava usando droga. Eu fiquei uns 2 meses casado com ela usando droga.
E um dia ela foi me buscar, eu estava muito mal, e eu cheguei em casa 4 horas da manhã, e eu falei assim, não, eu preciso mudar de vida. Aí eu peguei, dobrei o joelho, fui no outro quarto, dobrei o joelho e fiquei das 4 às 7 da manhã orando. E Deus me livra disso, me liberta disso, me liberta disso. E eu me levantei da oração com uma vontade de vomitar, uma ânsia de vômito, fui no banheiro e eu vomitei uma coisa assim como se fosse uma borra de café, sabe o café quando você joga assim do saquinho? Eu vomitei aquilo assim, e depois daquele dia ali eu fiquei 15 anos, 19 anos, melhor dizendo, sem usar nada. Você contando assim, usar nada. A gente vê o poder da oração, né? Você oração. Clamou, quantas horas você clamou? Foram das 4 às 7 da manhã. Sim, então na medida que você, né, expressava para o Senhor foi te libertando, e aí você vomitou como é que a gente diz, Parece que toda a nicotina, todo... Foi uma limpeza que você fez uma limpeza. Eu fiz uma limpeza. E aí você, a partir dali, não usou mais. A partir dali eu fui assim... Liberto. Fui limpo. Só que o que acontece, Lígia? Limpo. O que acontece? Depois desse período, eu comecei a prosperar naquela cidade. Comecei a prosperar. Sim. Eu comecei a trabalhar com vendas, adquiri uma vidraçaria. Pra você ter uma ideia, um cara que era condenado aqui no trilho do Itaú a morrer, em 2019 eu estava em Paris, fiquei 15 dias em Paris. Sim. Pra você ver assim o contraste. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que hoje olha pra você mesmo e diz assim, eu não vou dar nada, eu não tenho nada, eu vou fugir porque eu vou morrer. E de repente você se coloca na presença de Deus e diz, Senhor, eu quero uma mudança. E o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Só que, o que acontece com a libertação? O que é a libertação? A libertação é assim, eu tenho um latão de lixo lá na minha casa. Ele está cheio de lixo, está transbordando lixo. E tá os ratos lá, naquele latão de lixo ali. O que eu vou lá? Eu coloco um veneno e mato os ratos. Aí eu passo uma semana, vou lá, tá cheio de rato de novo. Uhum. Por quê? Porque não adianta eu matar o rato. Eu tenho que jogar o lixo fora. Eliminar a causa. Eu tenho que tirar o lixo. Entendeu? Sim. E isso eu não fiz na minha vida. Eu expulsei da minha vida aquilo que estava me levando à droga, só que eu não tratei a causa. O porquê que eu ia para a droga. O que me levava... Eu estou arrepiando aqui. Sim. O que estava me levando a eu usar a droga. Então, depois de 15 anos, o que aconteceu? A minha esposa faleceu do meu lado. Ela teve um infarto. Nós estávamos cuidando de igreja. Eu cuidei de igreja em Colorado, Chapecó. Eu cuidei da parte missionária da Igreja Batista Renovada do Paraná, do apóstolo Celso Santos. Eu cuidei da parte missionária de todas as igrejas, mais de 300 igrejas. Então, assim, fiz um trabalho muito forte mesmo. E quando nós abrimos o projeto Gerassol, que é um projeto com criança que ia de 4 a 12 anos, foram 8 anos de projeto. Tinha aula de judô, tinha aula de jiu-jitsu, tinha aula de balé. Tem criança que aprendeu Muay Thai lá, que foi lutar em Portugal, Muay Thai, ganhou cinturão. Um bom trabalho, então. Um trabalho tremendo. Nós tínhamos a utilidade pública, toda a documentação. Não recebíamos verba nenhuma do governo, que é uma dificuldade de receber verba. Mas Deus tinha nos abençoado tanto que nós mantínhamos aquilo ali com o dinheiro do bolso. Sim. Mas o que aconteceu? Tava tudo correndo bem. De repente, Deus, é como se Deus falasse assim para mim: eu vou mostrar para você que você não está firmado em mim. Porque quando a minha esposa faleceu, foi como se tivesse tirado o meu chão. É como se você tivesse firmado nela, ela era. Eu firmado nela e ela firmada em mim. Nós estávamos fazendo uma grande obra, mas dentro de mim eu ainda não estava liberto. Sim. Tanto é que eu carregava até os 43 anos, 2 anos atrás que eu fui falar sobre isso, a questão do estupro que eu sofri com 9 anos. Eu cuidava de crianças, eu pregava para as crianças, eu falava para as crianças, mas dentro de mim tinha uma criança que estava machucada. Sim, ainda estava ferida. Estava ferida. Uhum. E talvez essa era o maior contato que eu tinha com as crianças. Elas me chamavam de pai, elas não queriam ir embora. As crianças queriam ficar lá, porque a gente servia almoço, a gente servia o lanche, acolhia. Nossa, era coisa linda, maravilhoso. Mas quando ela veio a falecer, eu falei assim, eu não vou tocar isso sozinho. Aí eu
Tipo assim, eu me acovardei. Se desestruturou. Eu me acovardei. Sim. Eu falei assim, eu não sei nem o que eu vou fazer, porque daí a casa que a gente estava era muito grande. Eu falei, não, eu não quero mais ficar nessa casa, tem muita coisa aqui que eu não quero mais ficar aqui. Então eu fiz uma mudança. Eu fiquei 3 meses fazendo mudança. E eu não vivi o luto. E quando eu fui me ver, sabe Você não viveu porque você, na verdade, fugia também, eu fugia, né? tava fugindo. Ocupava sua mente para não se deprimir com a situação. Na verdade, porque a gente tem que viver o luto. A gente tem que viver aquele momento ali de despedida, aquele momento de reflexão pra gente chorar mesmo, pra chorar sim. E entender que tudo tem seu tempo. Sim. Tudo tem seu tempo. Ela teve um tempo, né? Nós vivemos, eu cuidei dela até o final da vida dela, ela era um pouco mais velha que eu, e ela estava muito debilitada de saúde, mas uma mulher assim com um coração grande, tremendo, fez muita obra do Senhor. Fizemos a obra de Deus durante todo o tempo que a gente esteve junto. Mas assim, o tempo dela chegou. Sim. E eu não entendi isso. Não aceitou, né? E também assim, não é porque o tempo dela Sim. findou que o meu findou também. Sim. Aí fica aquele conselho para aquele que ficou viúvo. Não é porque o teu esposo faleceu que a sua vida acabou. Não é porque o teu filho morreu que os outros teus filhos agora vão ficar órfãos também. Sim. Porque você tem mais filhos. Sim. Não é porque alguém que estava na sua vida se perdeu que agora você vai pegar e você vai abandonar tudo, você vai abandonar sua própria vida, porque eu queria morrer. Era isso que eu queria. E quando eu me vi, sabe onde eu estava? Na droga de novo. Sim. Voltou porque não estava liberto. Como o cão volta ao vômito, sim. Assim foi comigo. E aí foi muito pior do que da primeira vez. Porque a palavra de Deus ela vai dizer assim, quando a casa está limpa, o Espírito Santo ele vem na sua vida, ele limpa a sua casa, ele arranca aquele demônio que estava dentro de você. Porque tudo que nos leva ao vício, tudo que nos leva às coisas ruins, são espíritos. Nós somos morada. Nós somos um templo. Seja do Espírito Santo ou de espíritos malignos. Sim. Isso é fato, isso é bíblico. E quem não acredita nisso pode rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque está escrito lá. Às vezes a pessoa acha que o pensamento que está na cabeça dela é dela própria, né? Não. E não é, né? Assim, é lógico que nós temos o maior demônio que existe mesmo somos nós mesmos. Sim. A nossa carne, a nossa vontade. Uhum. Que se a gente não matar ela todo dia, a gente volta a praticar as coisas ruins que nós praticávamos antes. Sim. Mas existe demônios que nos levam a lugares específicos. Esclarecendo aqui, né, para às vezes alguém que está assistindo não entenda muito claramente, o matar da carne que nós cristãos falamos é matar os desejos, né? Isso. É você se livrar dos desejos da carne, desejos que te levam ao pecado, ao vício, né? Sim, isso mesmo, porque, como eu falei, né, nós somos corpo, alma e espírito. Como é que eu alimento meu espírito? Com as coisas de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, fazendo isso aqui, conversando. Aqui nós estamos sendo edificados. Sim, com certeza. Estamos edificando outras pessoas também que pararam para ver esse podcast. Sim. Olha só, inspirando para vencer. Você está sendo inspirado para vencer. Vencer o quê? Vencer as tuas lutas, as tuas tribulações, as coisas que estão dentro de você. Você vai vencer através do quê? Disso que você está vendo. Agora, se você, ao invés de estar assistindo esse podcast, você está assistindo um podcast que fala sobre prostituição, sobre só coisa ruim, você vai se alimentando com aquilo ali vai trazer o quê para você? O que nós ouvimos e vemos é um alimento também, né, Sim, Jefferson? Com alimento certeza. para nós. E o livre-arbítrio é escolher, né? É escolher o que você quer se alimentar. Qual é o alimento que você quer se alimentar, né? Sim, esse é o livre-arbítrio que ela falou. Você tem a liberdade de escolher o que você quer. Eu escolho se eu vou comer naquele restaurante ou naquele lá. Perfeito. Eu escolho se eu vou para minha casa ou se eu vou para um bar. É minha escolha. Deus nos dá esse direito de escolha. Só que quando eu escolho fazer aquilo que é errado, eu abro portas no mundo espiritual, onde entram espíritos na minha vida que fortalecem aquela vontade e me levam ainda mais fundo naquilo para que eu venha realmente ser o quê? Morto, para que eu venha ser destruído, para que eu venha ser roubado, porque esse é o papel do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Aí você vê uma pessoa hoje na rua, eu cheguei a ficar 7 dias dormindo embaixo de uma ponte. 7 dias. Comendo numa lata de lixo. Sem necessidade nenhuma, Lígia. Porque era só eu vir para casa da minha mãe. Sim. Mas quando eu pensava em vir para casa da minha mãe, o que acontecia? Os demônios não deixavam. Era como se eu travasse e eu não conseguia sair do lugar. É como um medo. O medo é um sentimento.
né? Às vezes quando você tem medo de dirigir, você quer dirigir, você não consegue. Eu queria voltar para casa e não conseguia, alguma coisa me travava. Você sentia vergonha nesse momento ou era mais esse medo, uma opressão apenas? Eu nunca tive vergonha. É. Porque assim, eu sempre fui aquela pessoa que eu não sei pedir. Eu não sabia pedir, eu não sabia ficar pedindo. Não tem esse negócio de ficar, que nem hoje os caras ficam aí, me dá uma moedinha, me dá uma... Eu nunca fiz isso. Então por isso que eu não tinha vergonha. Se fosse para me fazer alguma coisa, eu sou a segunda palavra. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então quando era para me fazer, para mim cair no mundo, eu caía de cabeça. E da mesma forma é com Deus. Se é para viver para Deus, vamos viver com intensidade, com verdade. Ou é ou não é. É assim, sim ou não. Ou quente ou frio, né? É sim ou não. É isso mesmo. Como você estava explicando, né, que esse mundo, mesmo ele é dirigido os demônios, parece que a gente pode dizer que você não vê, mas é espírito, né? Então, para combater ele, você não vai combater dando um tiro, uma coisa, porque se ele é espírito, é no espírito que você tem que combater. Sim. Com orações, com entrega, com entrega, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta muito importante, né? Nessa tempestade de vida que você vivia, você sabia que você acreditava que tinha pessoas intercedendo por você, orando por você? Você sentia isso? Sempre, 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 sempre. Se eu estou aqui hoje é por conta de intercessão, é por conta de oração. Por isso eu falo uma coisa para você que é mãe: não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista do seu irmão, não desista, não desista, porque por mais profundo que seja o lugar que ele esteja, que você olha assim, você diga assim, não tem mais jeito, para Deus tem, mas tem o tempo certo. Certo. O que aconteceu, Lígia? Deixa eu concluir, porque assim, depois que eu caí, eu voltei para cá e abandonei tudo lá. Conheci a Kelly lá no Paraná. Conheci ela. Aí a gente namorou uns 2 meses. E eu peguei e abandonei tudo lá e vim para cá. E ela veio atrás de mim. E quando ela chegou aqui, eu estava aprofundado já nas drogas. Já tinha aprofundado. Tanto que ela veio um dia para cá. E eu não cheguei nem a ver ela. Ela veio para me ver do norte do Paraná, 600 quilômetros praticamente, né? Eita amor. Eita amor mesmo. É tanto amor que depois ela não queria nem me ver mais na frente, né? Pegou asco de mim. Até eu teria pego. Mas o que acontece? Aí eu peguei e vim para cá e fui para casa da minha mãe. E aconteceu, daí fui para a igreja com ela e tal, aquela coisa. E nada. Eu queria, mas não conseguia. E quando eu me vi, eu tava na droga de novo, só que agora eu tava com uma outra consciência. Agora, quando eu tava usando droga, eu usava droga e eu chorava e dizia: Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Por que o Senhor não me tira desse lugar? E ali, eu usando droga, eu falava do amor de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali. Eu usando droga e falando de Jesus, e as pessoas começavam a chorar, e as pessoas começam a dizer: pô, cara, eu também quero viver isso aí, eu também quero sair dessa vida. Cara, mas como é que a gente faz? Eu falei: mas você estava ali, mas a tua alma clamava gemia. Por isso tudo depois do projeto com as crianças. Tudo depois do projeto. E você não lembrava, não pensava nas crianças, que você poderia estar lá ajudando elas? Eu fugi das crianças. Porque assim, eu não tinha como eu ficar com as crianças e não lembrar da minha esposa que faleceu. Eu ia estar vivendo aquele ciclo, ele acabou para mim ali. Uma coisa lembrava a outra. Ele acabou ali para mim, aquele ciclo. Então eu tinha que começar outro. Só que para mim começar um outro ciclo, você tem que findar um. Não tem como eu começar a 8ª série sem eu terminar a 7ª. Não tem. Não tem como. Tem que concluir. Então eu não coloquei um ponto final naquilo lá, eu deixei em aberto. E saí, fugi, corri. Aí eu comecei um ciclo com a Kelly, não terminei também, fugi. Eu vivia fugindo. Você não estava com estrutura, né? Não, o que eu queria, na verdade, era morrer e não conseguia. Você estava em estado de depressão também? Com certeza. Em algum momento você tentou tirar sua vida, Jefferson? Não. Eu tentava tirar com a droga. De me matar, não, mas de usar... De ter uma overdose, assim. Isso. Eu pegava assim, eu falava assim, cara, eu quero ver até quando eu aguento.
de pegar assim e usar, mas usar de forma assim que as pessoas olhassem, os caras olhassem e falassem assim, cara, você tá louco, cara. Você disse, Jefferson, que lá no Paraná, durante o projeto, você se tornou muito próspero, né? Sim. Teve até uma vidraçaria e tal. E o que você fez com essa prosperidade? Você usou tudo em droga? Você deixou com o sócio? Tudo. Onde foi parar tudo a vidraçaria, que você tinha? Deus ele é maravilhoso, ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, e ele sabe exatamente onde é que está a sua muleta. E ele sempre vai tirar aquilo que te afasta dele. É muito bom a prosperidade, quando você usa essa prosperidade para abençoar a vida dos outros. Prosperidade, bênção que você recebe de Deus, ela só é bênção quando ela chega no outro. Se a bênção chega em mim e ela fica retida em mim, ela não é bênção. Por quê? Isso, explica isso, dá um exemplo aí. Por exemplo, como é que eu recebo uma bênção da parte de Deus, como essa que eu recebi, Sim. de ser liberto das drogas, e não venho aqui contar e dizer para as pessoas assim, olha, eu fui abençoado com a graça e a misericórdia de Deus. Isso é bênção. Sim, e quero dividir com você. E quero dividir com você, dizendo para você que você também pode ser abençoado. A mesma coisa é com a educação. Um professor que ele não ensina, ele não é um professor. Se formou para ele Ele mesmo. recebe, e o se formar não é somente... Porque qualquer um pode ir lá e fazer uma faculdade e se formar, mas você ser uma pessoa que vai lecionar de forma íntegra, que vai ensinar, que vai realmente tirar a pessoa da ignorância, é um dom de Deus. Sim, com certeza. É um dom de Deus. Educação Tem professores que é um dom, a educação é um dom. É um quero. médico, é um dom. É verdade. Tanto que tem pessoas que eles se formaram em alguma coisa e não exercem por quê? Porque fizeram por fazer, não era um dom, não era aquilo que Deus tinha para ele verdadeiramente. Jefferson, vamos dar uma pausinha, a gente já volta. A gente já volta, porque esse papo tá muito bom. É isso mas eu preciso agora chamar nossos apoiadores na tela com vocês. A Aliança Group traz para você mais qualidade de vida e de saúde. Hoje eu quero falar sobre o Fisioterapy, o creme corporal que alivia dores e desconfortos. Com o Fisioterapy você vai se ver livre das dores musculares e dos desconfortos causados pela má circulação. Utilizado e recomendado por massoterapeutas, o Fisioterapy é um excelente creme para massagem, um ótimo auxiliador na massagem linfática também. Ele proporciona um grande alívio no tratamento de varizes. Você percebe o resultado já a partir do primeiro dia de uso. Composto de arnica, menta, castanha da Índia e óleo de cravo. É um creme de fácil manuseio sobre a pele. Não perca mais tempo. Adquira agora mesmo seu Fisioterapy e desfrute dos benefícios vindo diretamente da natureza para você. Atendemos todo o Brasil, a Aliança espera por você. Eu quero apresentar para vocês uma parceria de sucesso. A página aconteceu em Joinville e a agência Conecta Media Group. Essa grande parceria oferece um estúdio personalizado para você que deseja ter um podcast ou um vídeo comercial ou trazer os seus convidados para entrevistas interessantes, conectando pessoas a um público engajado com mais de 200 mil seguidores no Instagram e Facebook das páginas AJ, o Aconteceu em Joinville, para garantir uma boa audiência. E para completar, contamos com um serviço personalizado com ferramentas de marketing digital para garantir o seu sucesso. Se você ficou interessado em alcançar esse sucesso e lançar seu podcast ou a sua marca, procure hoje mesmo a nossa equipe da agência Conecta Media Group ou a assessoria do AJ pelos telefones que estão abaixo no seu vídeo. A agência Conecta Media Group e Aconteceu em Joinville, uma conexão de sucesso para o seu negócio e a sua imagem. Voltamos dos nossos comerciais, não esquecendo do nosso parceiro Aconteceu em Joinville, que nos publica aí nas suas páginas Facebook, Instagram,
YouTube, também nosso canal do podcast Inspirando para Vencer no YouTube também, e toda sexta nós estamos aqui com nossas entrevistas, então fique sempre ligadinho. Também nosso apoiador da conectamediagroup.com.br, acesse o site aí, você vai conhecer. E eu quero voltar aqui com o nosso convidado de hoje, o Jefferson. O Jefferson, que está aí acompanhado por um parceiro, né, Jefferson? Conta pra nós, Jefferson, um talento, né, que Jesus deu a você, né, Jefferson? Isso foi Deus que deu, porque nunca fiz aula mesmo. Não. Nunca fiz aula. Nunca fez aula. Dá uma palhinha pra gente, por favor, Jefferson. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Posso fazer de novo? Pode fazer de novo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, Ah, sem é. Jesus não dá. É E verdade. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, e eu queria agora me dirigir a você que está aí acompanhando. E eu gostaria de me dirigir às mães das crianças do projeto Pequenos Artesãos. Mamãe, papai, vovó, chama os adolescentes, não precisa ser as crianças, mas os adolescentes, para ouvir essa parte agora da entrevista. Tudo bem? Você vai gostar muito, você vai ser edificada. E então, Jefferson, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, bem forte. Eu sei que vai ser para você e para a gente que vai estar ouvindo. Inclusive, eu acredito que tem até usuários também que estão ouvindo aqui, porque Deus prepara tudo, né? Se deu oportunidade para você, está dando para outros também nesse momento, né? Então, você poderia assim explicar para nós qual foi o momento assim mais difícil, sabe? Você deve ter tido vários momentos difíceis, mas qual foi aquele que marcou, né? E que virou a página? Pode ficar à vontade. Depois que eu vim para Joinville, Lígia, como eu falei anteriormente, me afundei realmente, né? A Kelly voltou para o Paraná, ficou lá. E aqui eu saí da casa da minha mãe um dia de carro, e eu fiquei aproximadamente aí uns 4, 5 meses na rua. E eu vivia só dentro do carro, rodando em círculos. E eu fui para um bairro aqui da cidade. Posso falar o bairro? É melhor não, né? Não é melhor não. Um né? bairro. Um bairro na Zona Norte. Sim. E eu vivia naquele bairro. E eu não conseguia, eu moro na Zona Sul, aqui no Itaú. Sim. Então, antes eu conseguia vir até a rua da casa da minha mãe. Depois eu não conseguia mais passar para a Zona Sul. Eu ficava só na Zona Norte, como se fosse uma prisão sem muros. Eu não conseguia, eu queria ir para casa e não conseguia. Eu cheguei a ficar 5, 6 dias dentro do carro sem tomar banho. Só usando drogas.
perdi muito peso. Para vocês terem uma ideia, eu tava pesando 70 quilos, hoje eu tô com 100 quilos, então eu era 30 quilos mais magro do que eu tô, era só pele e osso, E quando eu respirar, chegou um momento assim, que eu tava usando tanta droga, que quando eu respirava, o meu pulmão assim parecia aquele aspirador de piscina, né, que faz aquele... Eu sentia assim que tinha alguma coisa dentro do meu pulmão e eu não sabia o que era. E eu já não conseguia mais respirar direito. Eu dava 10 passos assim, eu tinha que parar para descansar. E aí? Tava totalmente debilitada a minha saúde. Até que um dia eu comecei a expelir sangue. E me levaram para o Hospital São José. E eu me lembro de ter dado entrada no hospital, eles me colocaram... Quem levou? Só a minha curiosidade é, quem levou assim? Foi uma pessoa que estava usando droga comigo. Ah, sei, sim. Pegou o carro, me colocou no banco de trás ali, você tem que ir pro hospital. E eu não queria ir. Falei, não vou nada, eu tô bem. Não, você tem que ir. Pegou e me levou. E chegando lá no hospital, me colocaram na máquina, eu lembro que eu comecei a expelir muito sangue. E ali eu apaguei. Eu não me lembro de mais nada. Momento difícil. Esse foi o momento difícil. Esse foi o momento mais difícil. Foi o momento que eu fiquei 10 dias em coma. Uau. Foi 10 dias em coma. Sim, dormindo. 10 dias em coma. Eu fui entubado. Tava com uma lesão profunda no pulmão. Não conseguia mais respirar. O pulmão já estava cheio de sangue. E não tinha UTI no São José. Então eles montaram uma UTI provisória no corredor. E a minha mãe, a dona Naimir, dona Marli, mais conhecida como Marli, um beijo, minha mãe, a senhora é um anjo na minha vida. E a minha mãe foi até ali naquele hospital, e a minha prima, ela trabalha no hospital, a Caterine, e ela falou assim, não deixa eles tirarem ele daqui, porque se eles tirarem ele daqui sem um lugar já para ir, ele vai morrer no caminho. E as enfermeiras falavam assim para ela, para a Caterine, dizia assim, esse aí já era, esse aí não tem mais jeito. Esse aí... O inimigo falando na boca. Não, mas não é. Sabe o que é, Lígia? Sim. É que elas têm a noção, o conhecimento. Ela olha para aquela pessoa e fala, não, esse aí, quem chegou aqui desse jeito, morreu. É verdade. Mas a minha prima olhou para ele e falou, não, Deus tem uma promessa na vida dele, ele vai viver, você vai ver. E dali conseguiu... A palavra lançada, né? Palavra lançada, é uma semente. E dali conseguiram uma vaga para mim no Hospital Bethesda. Um dos melhores hospitais que eu já vi em toda a minha vida. Hospital Bethesda, parabéns ao pessoal do Hospital Bethesda, um lugar abençoado, uma equipe linda, maravilhosa, fisioterapeuta, meu Deus do céu, pessoal assim, maravilhoso. Bacana. Limpeza, meu Deus, um lugar abençoado por Deus. Mas eu fui para lá em coma. E quando chegou no 10º dia, eu precisava acordar para eles me desentubar. Porque senão teria que fazer uma tráqueo. Porque senão ia dar infecção. No 10º dia eu fosse obrigado a desentubar. Sim. Então eles começavam a querer me trazer de volta. E eu lembro, para quem nunca teve a experiência de estar em coma, a experiência que eu tive foi assim. Eu estava no lugar assim como se estivesse aqui com vocês, tranquilamente. Tranquilo, sossegado. E de repente uma coisa me puxava assim para trás, assim... E eu entrava como se fosse um buraco negro, assim, eu ia para trás, assim, daqui a pouco eu acordava, e eu tava no hospital, e eu tava amarrado, e eu via os médicos dizendo, se acalma, Jefferson, mas eu não sabia o que estava acontecendo, não lembrava de nada. E para mim, eu parecia assim, até uma coisa assim alienígena, porque eu tava normal, de repente me puxava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu tô no inferno? Acho que eu tô no inferno, só pode. E isso aconteceu umas 4, 5 vezes. Eu estar assim dirigindo, de repente eu pegar e ser puxado para trás assim e acordar e eles pegar e me sedar novamente, porque eu estava me batendo e estava machucando tudo por dentro. No dia, aí teve um dia na igreja, a minha mãe foi pedir oração na quarta-feira por mim. Olha o poder da oração. O poder da oração. E o pastor Marco, ele pegou e se ajoelhou. Ele falou, eu vou representar o Jefferson aqui agora. Eles precisam desentubar ele. E ele não tá conseguindo, eles não estão conseguindo trazer ele de volta. Estava praticamente morto. Sim. Não estão conseguindo trazer ele de volta. Então eu vou representar ele aqui e Deus vai fazer um milagre. Ele se ajoelhou e a igreja orou. Aí o poder da oração.
Não tem nada a ver com não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o bispo, com o apóstolo. Isso tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com a gente colocar a nossa fé em Deus, a nossa fé em ação. Sim. Em a gente crer, a gente representar. Você que tem um filho, você que tem... Novamente eu falo sobre você tem um familiar, uma pessoa que você conhece, que está numa situação dessa, represente essa pessoa. Essa pessoa está entubada, está lá em coma, represente essa pessoa, vá no lugar onde você sabe que é pregada a palavra de Deus. A palavra de Deus, não num lugar aí que as pessoas só querem saber de contar histórias e falar das suas vidas. Sim. Não, vai no lugar onde se prega a palavra, Sim. onde se vive a palavra, onde se tem conhecimento da palavra, onde as pessoas querem que você cresça e que você tenha uma estabilidade espiritual. Sim. Porque hoje em dia, Lígia, sabe o que acontece, Cláudio? As pessoas, eles querem te fazer refém. Sim. Então eles não querem que você cresça na fé, eles não querem que você... não querem que você conheça essa palavra para que você se liberte. Às vezes você é liberto de alguma coisa, mas você fica presa no sistema, você fica presa no homem. Sim. Você fica refém. Né? Agora tudo que eu for fazer, eu preciso que aquela pessoa coloque a mão na minha cabeça e ore. Não, você entra no seu quarto, você ora com teu pai em secreto, e teu pai está em secreto e vai te responder. É assim que a palavra Mas ensina. aquele que não tem força, ele precisa de alguém para representar ele. Sim. E foi o que a minha mãe foi pedir na igreja. E quando o pastor representou a minha vida lá, no outro dia, quando eu voltei, que eu abri os olhos, bem na hora que estava entrando a minha mãe e a pastora Sandra no quarto para fazer uma visita. E quando eu olhei que eu vi as duas, eu entubado, eu não me agitei, eu fiquei parado, eu falei assim, porque a minha impressão é que eu estava no inferno. Aí eu pensei assim, no inferno eu não tô. Por quê? Porque é impossível minha mãe e a pastora Sandra estar no inferno. É impossível. Não pode. Uhum. As duas no inferno, não. São pessoas muito abençoadas para estar no inferno. Né? E aí? Então, no inferno eu não tô. Se eu não tô no inferno, né? A minha mãe vai me falar onde que eu tô. E ela veio no meu ouvido e me explicou tudo. Você foi entubado, você tá 10 dias em coma. E a gente precisa que você fique calmo para que a gente possa fazer um teste para tirar a intubação de você. E foi falando, eu fui me acalmando, eu fui entendendo. Isso foi no 10º dia. Uau. Aí isso foi na quarta-feira, na quinta-feira. Eu acordei, daí eles pegaram, aí eu fiquei normal. Aí eu fiquei um dia inteiro, mais uma noite inteira, entubado, acordado, aí eu não conseguia dormir mais. E eu via os demônios descendo pela parede, saindo de um lago de sangue. Eu começava a ter visões, alucinação, e os demônios vinham puxando e querendo me levar para o inferno. Então os demônios e o inferno é real também. Com certeza. Com certeza. Assim como o mundo físico é real, isso aqui é real, o mundo espiritual também é real. É que Deus ele nos priva, Deus ele nos poupa de ver o mundo espiritual, porque se abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver o que acontece no mundo espiritual, a gente não ia aguentar, a gente não ia suportar. Eu já ouvi outros relatos assim também, exatamente assim. Então, aí o que aconteceu? No outro dia, eles fizeram o teste para me tirar daquela situação. Sim. E deu tudo certo. Me desentubaram e de repente chegou minha mãe. Quando a minha mãe chegou, a primeira coisa, Lígia, que eu pedi pra ela, ainda sem voz, porque tava tudo dói tudo, fere tudo. Eu falei pra ela assim, mãe, eu quero entregar minha vida pra Jesus. Coisa mais linda. Eu quero entregar minha vida pra Jesus. Eu quero fazer a confissão da fé. Ora comigo, por favor. Eu, um pastor de 19 anos, eu fui consagrado pastor com 21 anos. E naquele dia ali eu falei assim, cara, eu nunca tive Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. E aí? Mas eu quero hoje, porque eu não quero ir pro inferno, porque eu não quero mais viver essa vida que eu estava vivendo. Eu não quero mais parar num lugar desse. Foi naquele lugar ali que Deus quebrou as cadeias da minha vida. Sim. Aí a minha mãe fez a oração da fé, dizendo, Senhor Jesus, eu fui repetindo, escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, e foi. Lígia, 3 dias depois eu recebi alta do hospital. 3 dias depois. Foi um milagre isso. Um milagre. Um milagre de Deus. 3 dias eu estava falando normalmente, eu estava comendo normalmente, me deram alta, eu fui pro quarto, eu já estava caminhando lá,
E o que causou isso no quadro médico, enfermagem? Ficaram assim... Qual a explicação, doutor deu? Não tem explicação. Impactou, né? O Não milagre impactou, né? Foi impactante. E uma coisa que aconteceu lá dentro. Uma mulher muito chique passou. E eu tava sentado na cadeira, assim. Eu sentado numa poltrona. Porque eu tive mais cara, dos 10 dias me deu mais cara. E aí eu não conseguia ficar deitado mais. Eu tinha que ficar sentado. O que é isso? Mas cara, é uma ferida que dá por conta da pressão do seu corpo na maca. Sim. Ela causa uma ferida, então aquilo ali dói demais. Mas é uma coisa que sara também aí em 10, 15 dias de tratamento, sara. Sim. Eu já vou chegar nessa parte também. E eu tava ali sentado assim, e aquela mulher passou e ficou me olhando. Aí ela passou de volta e ficou me olhando, aí ela pegou e entrou no quarto. Você é o Jefferson? Eu falei, sou eu. Ela falou bem assim, aproveita, porque essa é a última oportunidade que o Senhor está dando para você. E eu falei assim, uau. E eu falei, eu vou me agarrar a ela com tudo. Eu não quero mais viver de mentira, eu não quero mais viver de mentira. E eu fui saber quem era aquela mulher. Ela é a esposa do doutor-chefe lá do hospital. Uau. Que mora no apartamento lá em cima, e ela estava saindo de casa e passou ali. E ela ouviu falar de você, claro. Ela teve esse cuidado de ir lá e falar para mim, olha, é a última oportunidade que o Senhor está te dando. Nunca me viu na vida. Meu Deus. Nunca me viu na vida. Mas Deus, ele usa as pessoas para dizer assim, olha, eu tô te dando uma nova oportunidade. Eu sei, eu tenho a certeza e a consciência hoje. Hoje era para mim estar no inferno. E nunca mais sair de lá. Era para mim estar no inferno hoje, condenado. E o inferno também, com certeza, é real, né? O inferno, ele é real. A maior mentira do diabo é querer botar na cabeça das pessoas que o inferno não existe. Até no momento que as pessoas morrem perdidas, acordam no inferno e vão entender que nunca mais vão sair de lá. Sim. Assim como o céu é real, o inferno é real. E a gente tem que fazer de tudo para ir para lá. Muita gente fala que crê em Deus, né, Jefferson, mas não se dão conta, né, ou não querem aceitar que a mesma Bíblia Sagrada, né, que também é um livro histórico também, né, e o maior até, ela fala de Deus e ela também fala de Satanás. Sim. E as pessoas parece que elas querem ignorar isso, Sim. né, tem a mente fechada. Sim. E assim, a palavra de Deus diz que o inferno, ele foi preparado, a Bíblia diz, o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios, não foi preparado para o homem. Exatamente. O homem vai para lá por quê? Porque ele quer. Sim, escolhe. Pelas escolhas eu estava dele. naquela situação ali porque eu quis, porque eu não quis buscar um socorro. Porque eu poderia ter buscado um socorro. Eu poderia ter buscado uma libertação, uma transformação, uma cura, se humilhar. Porque o que falta pra gente é humildade, de chegar e dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Hoje eu caminho com a minha esposa e quando eu tô passando por dificuldade, eu falo pra ela, eu não tô legal, não tô bem. Às vezes falta humildade, né? Humildade. Acho pra chegar, seja pra mãe, se a sua mãe é de oração, ou pra um pastor, né? Sim. Da igreja, um obreiro da igreja, que às vezes o pastor não tá, mas tem o obreiro lá, né? A humildade de pedir, ora, ajuda, socorro. Pede socorro. Né? A gente estava comentando aqui no intervalo a respeito do pessoal que vai para o alcoólico anônimo, que faz tratamento em casa de recuperação, que faz vários tipos de tratamento e ainda sente aquele desejo, aquela vontade de usar. É por quê? Porque ainda não houve uma libertação. Da parte de Deus, houve né? um tratamento. O tratamento é ótimo. A força de vontade Se é ótimo. Se posicionar é muito importante, né? É muito bom. Sim. Tomar a posição, não, eu não quero mais. Eu tomei a posição aquele dia quando eu falei pra minha mãe, eu quero fazer essa oração, porque eu não quero mais. Mas eu precisei ficar... Sabe quanto tempo levou pra curar a minha escara? 3 meses. 3 meses. Aí a minha mãe entra num supermercado, no Condor, ó, fazendo a propaganda pro Condor aí. Entra no supermercado e ela encontra uma mulher lá e a mulher fala assim pra ela, fala pro teu filho que é pra ele sair daquele quarto somente quando sarar aquela ferida nas costas dele. Enquanto não sarar, é pra ele ficar lá me buscando. Eu fiquei 3 meses dentro de um quarto, orando, clamando e buscando a Deus.
Orava dia e noite, Você não estava mais noite. dependendo das orações da tua mãe. Não. Você, porque é preciso você buscar, né? Eu queria um encontro com Deus. Uau. Eu queria um encontro com Deus. E eu orava e eu oro muito em línguas estranhas. Porque é uma forma de você não expor aquilo que você quer, aquilo que você está colocando diante de Deus. E a línguas estranhas, o Espírito Santo ele leva a interpretação para Deus. Você está falando em mistérios com Deus. Mas línguas estranhas você recebe, né? De Deus, é um dom Sim. que Ele te dá, né? Sim. Não é eu vou falar qualquer coisa estranha. Não, é um batismo de línguas estranhas, Sim. é um batismo de fogo, como se diz, Sim. né? Isso aí eu recebi há muito tempo atrás. Ah, mas não existe. Eu falo as mesmas línguas há mais de 20 anos. Eu não invento línguas. Isso sai, isso flui. Quando você está orando. Entendeu? E é a forma que eu me expresso com Deus e Deus entende o que eu estou falando. Só que teve um dia, e eu gostaria muito de compartilhar essa experiência, que eu fui orar a Deus e Deus falou assim, Deus falou comigo, dessa vez, e Deus ele fala comigo de uma forma diferente, porque às vezes Deus fala com uma pessoa no ouvido, outros falam dentro do peito, Sim. Deus falou comigo na minha boca. Quando eu fui falar, Deus falou assim, hoje você não vai falar nada, hoje quem vai falar sou eu, você vai ficar quieto. Isso era 1h da manhã. E eu fui da 1h da manhã até as 4. E Deus, ele fez um trabalhar comigo de libertação do problema que me levava para a droga. As dores, né? As dores, né? A que primeira causaram. coisa que ele me trouxe à memória, O que foi? filho, você lembra daquele dia que você estava na casa da sua avó? Naquele ranchinho do fundo. Que você passou correndo e o teu primo parou e falou assim, vem aqui. E abusou de você? Eu falei, eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Você perdoa ele? Eu falei, perdoo. E daí, desde os 9 anos até o dia atual, Deus foi me levando em tudo aquilo que eu tinha feito. Coisas que eu não me lembrava mais. As feridas que tu pensava que estava já cicatrizada, Coisas, ainda estava... coisas que eu nem me lembrava mais, Lígia. O Espírito Santo trouxe a memória. Briga, assalto, confusão, roubo, coisas terríveis que eu fiz durante toda a minha vida que eu não me lembrava, coisas que eu fiz enquanto eu estava bêbado, enquanto eu estava possesso de demônios. Deus me lembrava e dizia, você se arrepende disso? Você se arrepende disso? Eu digo, me arrependo, Senhor. E eu chorando em lágrimas, eu dizia, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Porque isso é o que? Isso aqui são heranças. Tem pessoas que não entendem isso aí. Que nós carregamos heranças geracionais. Sim. Coisas que vêm de gerações passadas que estão na nossa vida hoje. Qual que é o motivo? A gente não faz um mapeamento. Quando o povo de Israel ele vai tomar Jericó, ele manda espias lá para quê? Para fazer um mapeamento da cidade, para saber o que tinha na cidade, como vencer aquela fortaleza. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, fazer um mapeamento para saber como eu consigo derrubar essas fortalezas que me prendem e me mantêm em cativeiro. Sim. Porque eu posso estar dentro de uma igreja, como eu estava, eu posso estar dentro de um centro onde eu atendo crianças e eu estar preso. E você era um líder já, né? Mesmo Eu era um assim, líder. um líder, né, na igreja, preso. Num cativeiro. Sim. E hoje a estratégia de Satanás é diferente. Satanás ele não quer mais derrubar as pessoas, esfregar a cara delas no chão e dizer, olha aqui, ó, derrubei mais um. Sabe por quê? Porque isso aí vai causar temor em você. E você vai dizer assim, nossa, eu tenho que vigiar para mim não cair igual ao irmão. Antes acontecia isso. Sim. Hoje não. Hoje a pessoa está dentro de uma igreja. Ela tem um ministério. E ela está caída lá dentro. Às vezes tem até um ministério. Está caída lá Como dentro. Jesus usa a parábola da dracma perdida, né? Dentro Ela de casa. estava perdida dentro de casa, Dentro de casa. né? E era assim que eu tava. Aí quando eu peguei e coloquei esse lixo para fora, porque isso aí, Deus foi fazendo uma limpeza em mim. Hoje existe um curso que é dado aqui na cidade que se chama Silk. E vai acontecer em novembro. Muito profundo. Onde as pessoas, onde é trabalhada essa questão de libertação. Libertação. Onde você vai ser trabalhado naquilo que você nem lembra. Mas você é ministrado de tal forma que o Espírito Santo leva você a
a lembrar de coisas que você não lembrava mais. Coisas até dos teus antepassados que aconteceram, heranças que vieram lá de trás e você está colhendo isso hoje. Sim. E que você pode renunciar a isso. Porque você tem uma herança do seu pai. Não sei como é que é a situação, se o seu pai é vivo ou não. Mas, por exemplo, se o seu pai falecer e ele deixar uma herança para você e você falar assim, eu renuncio, eu não quero essa herança, você não vai pegar aquela herança. Sim. A mesma coisa espiritualmente. Eu tenho que fazer essa renúncia. Senhor, eu não quero mais essa herança do meu pai. Essa herança de cachaçada, essa herança de fazer reiada, essa herança de fazer macumba, essa herança de fazer... idolatria. Sim. Entendeu? Eu não quero essa herança para minha vida. Então eu rejeito essa herança, eu quebro essa herança aqui. Então aquilo ali eu não vou receber mais na minha vida. E da mesma forma eu também estou gerando uma herança para o meu filho. Eu tenho um filho de 21 anos. E ele vai colher lá na frente a minha herança. Então o que eu estou gerando hoje para o meu filho? E isso é muito importante para você entender que muitas vezes o que acontece na vida do meu filho, o que acontece na vida da minha filha, o que acontece na vida dos meus netos, é coisas que eu plantei, são coisas que eu fiz e que eu tenho que dizer assim, eu não aceito isso na vida do meu filho. Eu não quero que essa herança chegue ao meu filho. Vamos quebrar esse ciclo aqui. Mas eu pergunto, vamos quebrar, você vai quebrar, mas tem um nome que a gente quebra. É só um nome que quebra. Sim, é em tudo nome isso. de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Sim. Mas isso aí acontece, sabe, através do que, Lígia? Através do conhecimento. Sim. A Bíblia diz que Daniel, lá em capítulo 9 de Daniel, ele estava 70 anos já no cativeiro. Olha só, Daniel, ele era um jovem de 17 anos, limpo, puro, reto, tanto que o rei manda ele se sentar à mesa para comer do banquete do rei, ele não aceita, não quero comer, porque ele sabia que aquilo ali era consagrado. Eles mandam ele se ajoelhar diante da estátua, ele não se ajoelha. Outros são jogados dentro da fornalha lá, não acontece nada, eles são fiéis. Mas ele está no cativeiro e ele não entendia porque ele estava no cativeiro. E muitas vezes a gente não entende por que a gente serve a Deus e a nossa vida financeira não vai. Porque eu sirvo a Deus e eu ainda tenho um problema com pornografia? Por que eu sirvo a Deus e eu ainda tenho um problema com a minha esposa? Por que na minha família todo mundo se divorcia? Por que na minha família um monte de gente morre de infarto, um monte de gente morre de câncer? E ele foi entender isso onde? Lá no livro de Jeremias, quando você lê o capítulo 9. Ele diz, Senhor, nós pecamos. Ele se inclui naquilo ali, ele falou, nós pecamos contra ti, Senhor, a nossa geração pecou. E nós já pagamos o preço, são 70 anos que nós estamos no cativeiro. Ele entendeu. Sim. E quando ele entendeu e se dispôs a orar, o que aconteceu? Deus mandou o anjo para responder. 21 dias ele ficou orando, mas a Bíblia diz que no primeiro dia que ele se dispôs a orar, o Senhor já respondeu. Então, quando nós entendemos o que nós estamos vivendo e nós oramos sobre isso, Deus responde, nos liberta, nos transforma, nos cura e nos traz aqui para dar testemunho. É isso aí. É isso que Deus quer fazer. Que tal agora a gente dar uma pausazinha e vamos adorar o Senhor por tudo que Ele já fez, né? Com um hino e breve, né? Não dá para fazer completo porque o nosso tempo é muito curto, né? E depois eu gostaria que você vai se dirigir a Deus agora adorando, mas eu não sei se a Cláudia ainda tem alguma pergunta, porque a minha última pergunta é, não pergunta, mas eu gostaria que você se dirigisse às pessoas que estão ouvindo, que precisam de libertação, o que é que elas precisam, ou se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Amém? Amém. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei
quem é o Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o Rei. Como é que está o nosso tempo? Avaí? Vou perguntar ainda mais uma coisa. Então, encerrou? Emocionante, né? Isso. E Jefferson, me diga uma coisa, quando foi e como que foi a descoberta desse talento, desse dom da música? Faz tempo. Eu sempre gostei de cantar, até mesmo assim quando estava no mundo a gente cantava muito, né? Mas eu fui pegando violão, fui aprendendo, olhando os outros e assim, o louvor e a adoração é a melhor forma de você se quebrantar diante de Deus. Antes, por exemplo, de uma palavra, sempre tem que ter um louvor, porque o louvor ele vai preparar o teu coração para receber a palavra. E você tem uma boa audição, né? Para ouvir, Sim. né? As letras, tudo, né? E a palavra de Deus diz que Deus habita No meio dos dos louvores. Sim. Então ele está aqui. Glória a Deus. Eu posso concluir? Porque depois que eu saí do hospital e eu fui restabelecido, hoje, graças a Deus, eu estou ministrando louvor na igreja, e o Senhor me deu a esposa, Esse presente. né, esse presente de Deus, e ela não queria me ver nem pintado de ouro, e o Senhor me falou naqueles 3 meses que eu fiquei de oração, eu falei, Deus, eu vou precisar de uma esposa, né? Aí ele falou assim, não, mas a tua esposa você já tem? Eu falei, mas como assim? Daí ele falou, não, você é casado com a Kelly. O matrimônio de vocês não aconteceu na terra, mas aconteceu no céu. Uau. E eu falei assim, mas como assim, Deus? Ela não quer nem me ver, ela me bloqueou em tudo quanto é lugar. E eu falei assim, se o Senhor vai ter que fazer. Aí vai ter que trazer ela para dar o testemunho de outro dia aqui. Pensei nisso agora. A gente vai ter que trazer ela para dar o testemunho. E eu sei que, assim, foi coisa de 3, 4 meses. Nós voltamos, Deus falou com ela. Ela, no outro dia, ela apareceu no meu Instagram e ela ficou uma semana falando, você não tem vergonha, não sei o quê. E eu falei, é você e Deus. É você e Deus. Se Deus tocar no seu coração, você faz aquilo que Ele mandar você fazer. E Deus falou pra mim uma coisa, eu falei pra ela assim, Deus falou que nós vamos casar no dia 9 de março de 2024. E vai ser na praia o nosso casamento ainda. Uau. Ela falou, você é louco, cara, eu não quero nem te ver. E aqui tá a Lígia Maria, que foi madrinha do nosso casamento, né? Sou testemunha. Num dia maravilhoso, foi testemunha do nosso casamento. Casamos no dia 9 de março, lá em Barra Velha, numa casa maravilhosa. Onde a previsão dizia que ia chover muito. Chuva, e tempestade. Na previsão do homem, e Deus abriu o céu. E foi um dia Deus maravilhoso. Preparou tudo. Quando foi no mês de janeiro, aí a questão do casamento, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai casar? E a pastora Sara liberou uma palavra sobre nós, dizendo assim, olha, vocês vão casar e vocês vão ficar devendo R$1 para você ver o cuidado de Deus. Quando foi na semana de primícias, os primeiros 7 dias de janeiro, nós passamos na igreja, primícias, e no terceiro dia, tudo tem a ver com 3 na nossa vida. No terceiro dia, eu estava fazendo louvor na igreja, e quando eu acabei de fazer o louvor, eu desci, e um irmão veio assim e falou assim, não tem nada a ver comigo, mas Deus mandou dar o meu carro para você. E Deus deu um carro para nós. E eu tinha um carro, eu vendi o meu carro, pagamos todo o casamento, tá tudo que tá ali. Mas o irmão certinho. deu o carro para você e saiu de pé? Ele deu Foi o carro. Foi embora de Uber? Assim, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ele deu porque tinha muito. Não, ele tem uma criança de 3 meses. Tinha 2 meses. Tinha 2 meses na época, a menina. Tinha acabado de nascer. E tinha acabado de nascer e era o único carro que ele tinha. O carro que ele usava para trabalhar ainda. E ele reformou o carro todo em dezembro, ele não sabia por que ele tinha que reformar o carro. Mas ele falou que ele reformou com alegria no coração e tal. E quando Deus falou para ele dar para mim, ele foi em lágrimas e deu, e ria e chorava ao mesmo tempo. E hoje nós estamos lá congregando junto e é uma alegria.
E ele está sem carro ainda? E ele está sem carro ainda. Por enquanto. Ele está sem carro ainda, mas Calma. o que Deus tem preparado para a vida dele é tremendo. E eu tenho certeza assim que isso é algo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que eu falo sobre a bênção. Quando você tem um propósito, quando você tem uma obediência, quando você tem uma renúncia e principalmente humildade para se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tudo provém de Ti. É Ele que provê na sua vida. É Ele que abre as portas. É Ele que manifesta a sua graça. São muitas bênçãos. Se fosse contar aqui, teria que ter muito programa. É Então, verdade. deixa agora O dia que eu fui curado dos meus pés, que estava inchado já uma semana o meu pé, e não desinchava de jeito nenhum. E essa mulher chegou lá na casa da minha mãe com uma sandália que ela trouxe lá de Belém do Pará e falou assim: ó, essa sandália aqui é para calçar os teus pés. Eu falei assim: meu Deus. Sandália de couro de búfalo. Que honra. Uau. Pensa, de Belém do E eu Pará. falei assim: mas o meu pé tá tudo inchado, Lídia, parecia um pão assim o meu pé. Ela botou a mão no meu pé e falou assim: em nome de Jesus, o teu pé nunca mais vai inchar. E depois daquele dia, eu amanheci com o pé normal e nunca mais inchou meu pé. A presença. Que bênção, Porque glória a Deus Deus. é fiel. Deus é fiel. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. É verdade. E eu quero dar só um recado para você. Isto. Não tenha dúvidas de que Deus te ama. Se Ele foi atrás de mim, um cara que negou a Ele, que deu as costas para Ele, que sabe que negou a Ele, que desejou a própria morte, que fez um monte de coisas erradas. Se Ele foi atrás de mim, se Ele foi ao meu encontro e me trouxe aqui hoje, diante de você, para falar para você, não tenha dúvida de que Ele te ama, que o amor dele é tão grande, que mesmo antes de você se entregar para Ele, Ele se entregou por você. Quem é que faz isso? Só um Deus que é amor. Só um Deus que é amor. Então não temas, se entregue a Ele verdadeiramente. Jesus é o nome que está acima de todo nome, e Ele está aqui, e você pode recebê-lo agora em nome de Jesus. Amém. Então vamos encerrar com louvor, né? Agradecendo a sua presença. Antes que o nosso irmão em Cristo, né, o Jefferson, faça a oração da confissão. Se alguém quer aceitar Jesus Amém. como seu único Uau. Senhor Meu e Salvador, Deus. já que esse podcast está abençoador Sim, hoje. amém. É verdade. Muito bom. Eu quero fazer uma oração com você. Talvez você nunca fez essa oração. A palavra de Deus diz assim: se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. É isso que diz a palavra. Claro que existe depois disso todo um processo que você vai passar de renúncia, mas o importante é você crer. Se você crê, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Então confesse Ele agora junto comigo. Eu vou orar e você repete comigo. Senhor Jesus, diante da Tua presença, eu estou aqui neste momento. E nesta noite, Senhor, eu entrego a minha vida diante do Teu altar, diante de Ti. Pai, eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, lança-os no mar do esquecimento, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu quero ser Teu filho amado, Tua filha amada, viver para a glória do Teu nome. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida, que eu possa desfrutar das Tuas ricas heranças, daquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida, pois a Tua palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu rejeito agora todas as heranças que foram lançadas sobre a minha vida. Eu rejeito agora toda a palavra de maldição. Eu rejeito todo vício e recebo o Teu Espírito Santo em minha vida para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Pode louvar então. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença, pela ousadia, né? Ousadia do Espírito Santo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Jefferson. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória.
Deus abençoe a todos. Em nome Obrigado, de Jesus. Obrigado, Espírito Santo.